Vamos dar sequência agora para a nossa manhã. E eu tenho um carinho especial agora de chamar a professora Ana Tereza Pulgas, que é professora titular e coordenadora da disciplina de gastroenterologia da UERJ, da endoscopia digestiva da UERJ, chefe do ambulatório da doença inflamatória intestinal da UERJ. Tiago, você estava dizendo que o seu diagnóstico foi feito no SUS. A gente tem que ter muito orgulho do SUS. A gente não pode falar do SUS com um olhar lateral, ou usando uma palavra genérico, o genérico dessa. Não, o SUS é a base da nossa saúde. O SUS é melhor do que a maioria das instituições internacionais. Quem dera que os Estados Unidos tivessem o SUS. Não tem. Né? Então, aqui no Rio, nós temos serviços do SUS de doença inflamatória intestinal de altíssimo nível. E um deles é o da UERJ, no ambulatório Piquet Carneiro, onde a professora Ana Tereza Pulgas e seu grupo, toda quinta-feira de manhã, atende centenas de pacientes com muito carinho, com muita qualidade, com muita dedicação, em instalações excelentes. Então a gente tem que ter muito orgulho do SUS. Ana, obrigado por estar aqui. Obrigada pelo carinho todo. Obrigada, Marta. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui. A gente fala, quando estiver acabando, 5 minutos me avisa, porque eu vou falar, é uma honra estar aqui. A gente fala para tantos congressos, tantos cursos, mas para falar para os nossos pacientes, nossos, mesmo aqueles que não são meus, né? É uma honra, a gente fica nervoso, tá? Porque são pacientes, geralmente pacientes com doença inflamatória, não paciente desavisado, não paciente que não conhece a doença. Eles conhecem a doença, a gente não precisa falar sem ser termos médicos, porque todos eles conhecem todos os termos médicos, a gente fala de igual para igual. E todos eles são muito famosos para os pacientes, então eu fico preocupada, né, se eu fosse aprovada nessa minha aula. Então, e aí, Marta me pediu para falar sobre o correto diagnóstico das doenças inflamatórias e a gente vai aprendendo ao longo da vida como a gente faz o diagnóstico, como é que a gente faz o tratamento. Quando eu fiz o mestrado, o doutorado na UFRJ, eu já era da UERJ, lá tinham 3 ambulatórios de doença inflamatória. Aí eu vim para a UERJ e falei, gente, a UERJ não tem nenhum. Era tudo ambulatório de gastro geral que a gente atendia para os pacientes. Eu falei, não, eu preciso resolver isso, vou criar um ambulatório. Isso foi em 2001. E eu resolvi criar esse ambulatório, vamos procurar uma sala. Aí procurei a sala, só tinha uma sala sexta-tarde, que ninguém quer. Não tem sala, mas sexta-tarde tem uma jogada. Eu falei, então vamos lá, vamos nessa. E eu falei, mas aí eu não tenho paciente, eu não tinha paciente. Aí pedi para o Flávio Abi, que sempre foi um dos principais e pioneiros no tratamento da doença inflamatória no Rio de Janeiro. Eu falei, Flávio, empreste os pacientes, me dá os 3 pacientes. Ele me deu 3 pacientes e a gente começou o ambulatório, botava os residentes, o ambulatório começava às 13 horas, acabava às 14 e tudo certo. E isso foi crescendo e a gente foi se tornando realmente um ambulatório de referência no estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente contabiliza mais de 1000 pacientes cadastrados. Mais importante que isso são os egressos, são os médicos que foram egressos, que foram do meu ambulatório e hoje abriram várias frentes de doença inflamatória. Então isso me orgulha e o meu maior prazer na medicina é estar nas quintas-feiras com os pacientes, tentando fazer o diagnóstico, tentando fazer o tratamento. Eu não tenho conflitos de interesse para essa ou qualquer outra palestra. E a doença de Crohn retocolite ulcerativa são essas que são as doenças inflamatórias intestinais. A gente chama de causa multifatorial porque tem várias causas, a gente não sabe aquela. Se a gente soubesse aquela causa, aquela bactéria, aquele vírus, a gente ia curar, mas a gente não sabe. Então a gente não conhece totalmente, a gente já vem avançando muito no conhecimento da doença e a gente sabe que é um curso crônico e variável. Eu sempre falo para o paciente, olha, não fica olhando no Google também e não fica também nos grupos de doença inflamatória, porque cada um tem a sua doença, principalmente a doença de Crohn. Crohn, cada um tem o seu, não é igual do colega, não. Então, se eu estou com essa dificuldade,
o colega, o meu amigo está com essa dificuldade, de tratar e já operou, não quer dizer que eu vou operar e vai ter a mesma dificuldade de tratar. Então a gente tem que olhar para si mesmo, principalmente na doença de Crohn. E tem épocas que a gente está em atividade, tem épocas que a gente está em remissão, e a gente também, não necessariamente, o intestino é a principal manifestação. As extraintestinais, oculares, articulares, fígado, uma opção de coisa. E essas doenças realmente não são contagiosas, né, Tiago? E elas... É como se o nosso organismo, o nosso trato gastrointestinal, ele é um órgão imunológico. Então, toda hora a gente está em contato com alimentos que não são nossos. E o nosso intestino, ele fica ali se fingindo de morto. A gente não sabe por quê, os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles entram em contato, sei lá, com qualquer alimento e o intestino deflagra uma batalha inflamatória. E essas células imunológicas do nosso intestino começam a ficar ativadas e liberar uma série de citocinas, de proteínas inflamatórias. E aí a nossa inflamação intestinal vem dessa aberração inflamatória que a gente não sabe por quê. Qual é o gatilho que desencadeia essa acordar do nosso sistema imune intestinal? E aí, a Luciana já falou sobre a doença inflamatória, a gente vem aumentando muito. Eu acredito que há 40 anos atrás a gente não tinha tanta doença inflamatória. Aumenta em todas as faixas etárias, vem aumentando. A gente sabe que de 20 a 30 anos é a idade mais comum de acometimento da doença de Crohn retocolite, mas as crianças, os idosos, a gente vê que em todas as faixas etárias vem aumentando. A gente não sabe por quê. Claro que em parte tem um diagnóstico melhor, a gente está diagnosticando mais facilmente a doença inflamatória, mas não é só isso, e a gente não sabe explicar. O Brasil ainda é um país de baixa prevalência em doença inflamatória, mas mesmo assim a gente olha para os ambulatórios todos lotados, mas ainda é o mais frequente, o país que tem mais doença inflamatória é o Canadá, é os Estados Unidos. E aí, como é que a doença se apresenta? É alguma alteração genética, lógico, existe alguma mutação genética, uma tendência genética naquele indivíduo, com algum fator, algum gatilho. Que gatilho é esse? Muitos pacientes não falam de gatilho nenhum, do nada comecei a ter um sintoma. Mas alguns já colocam, e o gatilho emocional, vocês sabem, é um dos principais. Já tive paciente que separou e aí desenvolveu doença inflamatória, perdeu o emprego, desenvolveu doença inflamatória. Eu tenho uma paciente que ela fez um aborto provocado, 2 semanas depois ela desenvolveu um Crohn gravíssimo. Então existe um fator emocional, sim. Mas é claro que esse fator emocional não é isoladamente responsável por aquele desencadear da doença. Existe essa tendência genética. E aí a doença de Crohn, peraí, deixa eu ver aqui. A doença de Crohn, todos vocês sabem, ela pode acometer da boca ao ânus, mas mais comumente é no intestino delgado, no íleo, no cólon, são os locais mais frequentes. E foi descrito em 1932 por um pesquisador médico chamado Crohn. E já a retocolite não, é uma doença só do intestino grosso, né, que afeta apenas a mucosa superficialmente de todo o cólon. E quais são os principais sintomas? Vocês sabem melhor do que eu, mas em geral são dor abdominal, falta de apetite, cansaço e principalmente diarreia. Como é uma inflamação no intestino, 90% dos pacientes têm diarreia. É claro que o doente, eu sempre falo, o doente não lê livro, né? Eu falo para o aluno do 4º ano que está no ambulatório com a gente, olha, o paciente está com retocolite, tem diarreia, tem muco, tem sangue, aí eu falo, você tem diarreia? Ela, não, nunca tive. Tem pacientes que não têm, mas em geral a diarreia é o sintoma principal. Se é uma doença de Crohn de cólon ou de uma retocolite, geralmente essa diarreia com sangue, a gente tem que sair correndo para ir ao banheiro, que a gente chama de urgência, uma sensação de evacuação incompleta, e isso é muito comum. Agora, se a doença de Crohn não está no cólon, está no intestino delgado, muitas vezes é difícil. Quantos pacientes que têm doença de Crohn do delgado e que vão de ambulatório para ambulatório com dor abdominal e trata parasitose, trata síndrome do intestino irritável, e a gente tem que ter um olhar melhor para fazer o diagnóstico desse paciente.
E é também uma mensagem que eu queria passar, é importante a gente prestar atenção e para fazer o diagnóstico, mas a gente também tem que ter cuidado, porque nem todo paciente com diarreia, nem todo paciente com dor abdominal tem doença inflamatória intestinal. A gente não pode passar de uma conscientização da doença para um exagero de diagnóstico. Muitas vezes o paciente chega nas emergências com gastroenterite aguda e faz uma tomografia, tem lá uma colite, aí vem para o ambulatório para tratar a doença inflamatória. Não é assim. Então a gente tem que ter muito cuidado para esse diagnóstico. Então, na retocolite, os sintomas são mais fáceis que na doença de Crohn, porque o acometimento é apenas no intestino grosso, no cólon, é diarreia, muco, sangue, urgência. Se é uma doença mais grave, o paciente tem anemia, tem perda de peso. Agora, a doença de Crohn, como eu também falei, 30% dos pacientes têm a doença perianal. Muitas vezes o paciente tem uma diarreia discreta, uma dor abdominal discreta, mas tem uma doença perianal, tem uma fístula, tem uma fissura. Então isso muitas vezes é o que chama atenção. Recentemente na UERJ, a gente pegou um menino, um paciente nosso, ele tem 11 anos. Ele não sentia nada, mas no banho falou para o pai, tomando banho, o pai falou, olha, pai, você tem isso aqui? Eu tenho isso aqui no meu ânus. E era um glicoma aberrante, uma fissura. Então o diagnóstico partiu da doença perianal. Então a gente tem que estar sempre ligado para isso. E é importante que a gente procure o médico para a gente tentar fazer o diagnóstico. E muitas vezes é fácil. Se o paciente chega para você, olha, eu estou com uma doença perianal, estou com diarreia, no exame físico a gente consegue supor e praticamente fechar o diagnóstico. Mas outros pacientes não, a gente tem dificuldade. Principalmente tem pacientes com uma ileite, com uma inflamação só no ilho, a coisa é tão discreta. Imagina se eu faço o diagnóstico de doença de Crohn em todo mundo que tem uma ileite, uma inflamação no ilho discreta. Eu vou estar diagnosticando demais. E por isso, né, Tiago? O Tiago é um que a gente teve dificuldade de fazer o diagnóstico. Eu falei, Tiago, eu não sei se você tem doença de Crohn. E alguns pacientes eu falo isso, não tem mesmo, e eu tiro eles de um tratamento para a vida toda. Mas outros a gente, no início tem dúvida, erra, depois acerta, né? E aí, eu acho que essa é a principal imagem do diagnóstico correto da doença inflamatória. É você pegar várias peças de quebra-cabeça e juntar. Às vezes é fácil, você junta rapidinho em outro quebra-cabeça e faz o diagnóstico, mas às vezes é difícil. Às vezes precisa de tempo, olhar, juntar sintoma do paciente, exame de imagem, exame laboratorial, para a gente ter responsabilidade por esse diagnóstico. Porque é um diagnóstico para a vida toda, é remédio para a vida toda e eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Então, eu preciso dos sintomas, eu preciso do exame físico. Às vezes o exame físico não me diz nada, mas às vezes diz sim, principalmente nas doenças perianais, num pioderma gangrenoso, numa uveíte, numa episclerite, num eritema nodoso. E os exames de imagem, geralmente é a colonoscopia que a gente faz para fazer o exame do intestino grosso e as tomografias ou ressonâncias, que são as enterotomografias, enteroressonâncias, para avaliar o intestino delgado. Os exames laboratoriais e a biópsia. Nada disso é patognomônico. Nada disso é bate-martelo. O que bate-martelo é juntar as peças do quebra-cabeça. É diferente quando você tem um câncer e aí tem um tumor, faz a biópsia diz, olha, isso aqui é um tumor, não tem discussão. Na retocolite, na doença de Crohn, a gente tem que juntar as peças mesmo. E aí, os exames laboratoriais, o hemograma, para ver se o paciente tem alguma anemia, o VHS, e PCR, para ver se tem alguma atividade inflamatória. Às vezes o paciente está super inflamado e o PCR é normal. Marcadores sorológicos, ASCA, ANCA, não fazem diagnóstico. E a dosagem da calprotectina fecal, vocês todos conhecem a calprotectina, que é o principal marcador inflamatório intestinal. Essa proteína, quando o intestino está inflamado, essa proteína aumenta a liberação dessa proteína por leucócitos fecais. Então, em vez de a gente ficar invadindo toda hora o paciente com colonoscopia e tal, a calprotectina ela serve para ajudar o diagnóstico e para também avaliar esses pacientes ao longo da vida.
A colonoscopia é um grande exame, principalmente se a gente pensa em retocolite ulcerativa ou doença de Crohn do colo. Primeiro que a gente avalia toda a extensão, se é um paciente que tem retocolite só no reto, se no colo todo, na metade dele. A doença de Crohn também a gente avalia todo o colo em uma partezinha do intestino delgado, que é o íleo. Ela serve também para, uma vez que a gente faça o diagnóstico, avaliar a resposta ao tratamento depois de um certo tempo. Depois que o paciente tem anos de doença, de vez em quando tem que fazer colonoscopia para ver se tem displasia, câncer. Antigamente, o paciente com doença inflamatória intestinal tinha mais câncer do que a população geral. Mas hoje a gente sabe, se a gente controla a doença, se fica sem inflamação no intestino, a chance é igual a qualquer pessoa, tá? E avaliar também se o nosso tratamento foi eficaz. Então, isso aqui é uma imagem de uma colonoscopia normal, uma mucosa toda rosinha clara, cheia de vasos bonitinhos. Na retocolite a gente perde esses vasos, a gente fica com a mucosa mais vermelha, mais inflamada, mais cheia de erosão. Na doença de Crohn, as úlceras são mais grosseiras, porque é uma doença que acomete toda a parede do intestino. E essa diferença na colonoscopia entre retocolite e Crohn, em 80% das vezes, o que está fazendo a coluna já vê. Então, se o paciente tem um sintoma e o médico pede uma coluna, 80% dos endoscopistas fazem esse diagnóstico diferencial e o paciente já sai da colonoscopia com uma suspeita, uma sugestão do seu diagnóstico. A biópsia, ela serve para complementar e também para afastar outras doenças, como a tuberculose, o linfoma. Então, muitas vezes a biópsia ela é inespecífica, mas lembra, a gente está juntando quebra-cabeça. Então, é possível viver uma vida normal sendo portador de doença inflamatória intestinal? Isso eu não vou responder, vocês estão aqui, vocês estão me respondendo. Claro que sim, claro que sim. Existem períodos mais difíceis, mas a gente está aqui para, junto com vocês, tentar resolver esses períodos mais difíceis. Então, é possível sim. Elas não são doenças de baixa mortalidade. Claro que tem muita morbidade, sofrimento em períodos de crise. E a gente está aqui para tentar ajudar. A vida útil, os pacientes podem e têm uma vida útil produtiva. Entre os períodos de crise, os pacientes têm uma vida normal, é importante manter o tratamento. Eu falo muito para os meus jovens, para os meus adolescentes, que ficam muito mal e depois ficam bem, aí largam o tratamento. A doença volta se a gente parar de tratar, então não pode parar de tratar. A gente está sempre acompanhando. Eu falo para o paciente, olha, você que está bem, quero te ver uma vez por ano, né? E para que a gente continue essa evolução. E a evolução da doença é imprevisível, né? Cada paciente tem a sua, né? Tem pacientes que tiveram um diagnóstico de doença de Crohn, fizeram um tratamento e nunca mudaram de tratamento, ficaram bem para o resto da vida. A gente até fica se questionando, será que é Crohn mesmo? E outros que precisam mudar de remédio, precisam operar e depois mudam de remédio de novo. Então, eu diria que é uma doença individual e os tratamentos são diferentes. Do dia um paciente falou, minha amiga trata com não sei o que, doutora Ana, né? Não é melhor tratar com isso? Eu falei, calma, você é diferente da sua amiga, cada um tem a sua doença, a gente tem que ter a gente tem que se juntar para ter um conhecimento, mas a gente não pode comparar a nossa doença com a do outro para não ficar com a cabeça ruim. Então eu queria agradecer e dizer que mais uma vez é uma honra, agradecer o carinho de vocês e eu espero estar à disposição para qualquer dúvida. Que ela tem fã-clube, hein? Não foi? Senti que ela tem fã-clube. Então aqui, ó, um presente da PCD para você. Marta, você não sabe qual é o risco desse... Lá no serviço é o risco, mas a sorte, que apesar do sotaque, Ana é baiana. Então, em vez de dar guarda-chuvada lá no Oeste, ela roda a baiana. É a salvação da turma. Roda a baiana não pode, meus pacientes não rodam não, né, Thaís? Obrigada. Vamos na sequência.